Sexta-feira ainda não é oficialmente fim de semana. E talvez seja exatamente por isso que carrega uma energia tão especial. Existe nela uma alegria, digamos, sutil. O fim de semana tá logo ali, mas ainda não começou. E justamente por isso ainda não está acabando. Não há aquela pressa do sábado que avança e nem aquela melancolia do domingo se despedindo. A sexta é inteira antecipação. E hoje quero dedicar meu dia a isso, preparar a noite de sexta. Alongar esse estado de expectativa como quem saboreia o instante antes do primeiro gole. Bem-vindos à minha sexta-feira. Como uma boa sexta-feira tem que ser, eu já quero começar pensando na sexta-feira à noite. Ou seja, quando a gente já pode oficialmente falar que é fim de semana. Apesar de sexta-feira já ter aquele gostinho, né, de fim de semana. Mas, enfim, foi semana passada? Não, 2 semanas atrás, eu fiz crackers, biscoito de água e sal. E eu experimentei pra ver se dava certo. Deu certo. E a minha ideia é fazer, quando a gente quiser fazer uma tábua de frios, alguma coisa assim pra comer, com queijos e tal. Fazer, porque é muito mais saudável do que comprar no mercado e tal. E é mais gostoso, pra falar a verdade. Eu acho mais gostoso. Não é que... Tá, a questão de ser mais gostoso é que a gente pode escolher as ervas que a gente quer colocar. Da última vez eu coloquei orégano, gostei bastante, então eu vou repetir. A única coisa eu vou botar mais sal, que eu achei que da última vez ficou com um pouco sem sal, poderia ter mais. E vou botar o orégano na massa, antes eu tinha colocado em cima, depois que eu abri a massa, mas não pegou muito bem. Então dessa vez já vou misturar na massa pra já a gente não ter erro e já ficar com bastante gosto de orégano. E outra coisa diferente que eu vou fazer da outra vez eu abri no rolo na mão e pode ser um pouquinho complicado. Na verdade não é tão assim, mas você tem que ter paciência pra abrir bem fininho. Quanto mais fininho, mais próximo daquele que a gente compra no supermercado, mais crocante. Então hoje eu vou tentar usar o rolo de massa da KitchenAid. Você pode usar aquele rolo de massa à manivela se você tiver e tal, mas como eu tenho da KitchenAid eu vou testar e ver se eu consigo abrir mais fino. O único problema é que eu acho que vai dar mais trabalho do que abrir na mão, né? Porque na mão você vai lá e abre rapidinho. Eu só quero ver, eu quero, na verdade aqui no vlog, se você já vem aqui no vlog, você sabe que eu gosto de testar e ver, assim, qual a melhor opção. Ver se eu vou conseguir fazer dessa forma e vai ser prático pra eu fazer outras vezes, ou se da próxima vez é melhor fazer no rolo, enfim. E se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana, eu gosto de compartilhar minha rotina para lhe inspirar com ideias simples para uma vida mais bonita, mais saudável. E, enfim, eu sempre falo aqui que eu não gosto de falar o que você tem que fazer, mas eu compartilho as minhas ideias e você pode pegar uma aqui, outra ali, adaptar o seu gosto, a sua vida, o que faz sentido para você. Mas, enfim, vamos começar a sexta. Eu esqueci de falar, eu vou usar farinha integral, que é mais saudável que a farinha branca. Tá chovendo bem de leve, cobertor largado no sofá, mão gelada, água fervendo, pensando em tudo que vai rolar. Pacotinho na bancada, farinha de tempo pra gastar. Sal fininho, forma untada e um sorriso pronto pra esperar. Biscoitinho de água e sal, amor, assando lento pro calor chegar. Hoje é sexta, guarda esse sabor que eu fiz pra gente dividir no sofá. Biscoitinho de água e sal, amor, cada pedacinho é pra ti. Tem que começar pelo menor número. Quanto maior o número, mais fino, mas você tem que começar pelo menor de todos. Passar algumas vezes e depois você vai aumentando o número. Vamos lá, vamos de novo. Reloginho anda devagar, o frio faz questão de ficar, mas eu já sei como esquentar, te esperando aqui, pronto pra te abraçar. Biscoitinho de água e sal, amor, assando lento pro calor chegar. Hoje é sexta, guarda esse sabor que eu fiz pra gente dividir no sofá. Biscoitinho de água e sal, amor, cada pedacinho é pra te encontrar. Quando a noite
Passei na prensa até o número 4 e fiquei satisfeita com essa espessura. Acho que vai ficar bom, acho que vai ficar bem parecido com biscoito de água e sal. E lembra que eu falei que eu ia botar orégano na massa, misturar na massa? Eu esqueci. A gente vai botar orégano agora, não tem problema. Talvez eu bote orégano em um e... gente, eu sempre esqueço o nome. Qual o nome? Alecrim. E alecrim no outro. É bom que a gente fica com 2 sabores. E vou cortar e botar no forno. E é rapidinho no forno, 10 minutinhos, temperatura baixa, não tem erro. Eu vou pincelar com um pouquinho de água pra erva grudar, acho que assim não vai ficar tão solto como da outra vez. E eu falei que eu ia usar orégano e alecrim, mas acabei de descobrir que eu não tenho alecrim. Mas a boa notícia é que eu descobri que eu tenho gergelim, então eu vou colocar orégano e gergelim. Acendo a luz da cozinha, te sirvo um prato, uma novela. E eu decidi colocar chia também. Ei, biscoitinho de água e sal, amor, assando lento pro calor chegar. Hoje é sexta, guarda esse sabor que eu fiz pra gente dividir no sofá. Biscoitinho de água e sal, amor, cada pedacinho é pra te encontrar. Quando anoitecer eu abro o forno e deixo o cheiro te chamar. Vem pra cá. Bom, os biscoitinhos de água e sal, os crackers, ficaram muito bons. E não sou eu que tô falando, não. O Cris falou que ficou muito bom. E agora eu tô guardando num potinho, porque a gente vai comer à noite, quando a gente fizer com queijinho, com algumas coisinhas pra comer e tal. Que agora à tarde eu ainda tenho mais uma tarefa pra fazer. Eu tenho que fazer meu molho de tomate. Eu já contei aqui que eu tento ao máximo fazer. Se eu pudesse, eu sempre faria... Quer dizer, eu sempre faço. Mas eu só comeria o molho de tomate caseiro que eu faço, mas não dá, porque não dá tempo de eu fazer tanto. Então, assim, a gente come mais ou menos metade. Eu também compro molho de caseiro, molho de tomate pronto, mas a gente come, digamos, metade. É uma forma da gente chegar no meio termo, né? Não dá pra gente fazer tudo em casa, eliminar tudo que é processado, mas o máximo que a gente consegue, as coisas que são fáceis da gente incluir na rotina, a gente vai fazendo e já diminui bastante, né? Então, pelo menos eu sei que metade das vezes que a gente come molho de tomate, eu tô comendo um molho de tomate que eu sei todos os ingredientes que tem nele, que não tem conservantes e tal. E hoje é o dia que eu faço, a tarde que eu faço. Panela fria, pingo azeite devagar, alho dançando, começa a perfumar o ar. Tomate em cubo, mancha meu avental. A rua é branco puro, aqui dentro é carnaval. Molho na janela, Neve no quintal, tarde que congela. casa que é portal, mistura o tempo, mexo devagar. Enquanto lá fora o mundo quer parar. Sal na pontinha, folha de louro a boiar. Camisa larga, relógio esquece de contar. Vapor no óculos, nuvem na cozinha. Cada bolha subindo, me abraça em alinha. O ano passado, eu coloquei algumas folhas de manjericão para preservar no sal. Manjericão que, aliás, eu plantei na minha varanda que eu tive durante o verão. Durante o verão eu tive uma hortinha na varanda e tive várias ervas frescas, foi muito bom. Esse ano eu pretendo fazer de novo, alguma coisa do tipo. Na verdade, eu pretendo fazer aquele cantinho verde que eu mostrei ontem e ter algumas ervas frescas ali sempre. Mas enfim, eu preservei o manjericão em sal e agora eu vou usar esse manjericão no
no molho de tomate. Eu tenho um restinho aqui, eu fui usando e tal, mas agora ficou só um restinho. Eu vou usar no molho de tomate. E aí, esse sal onde eu preservei, que ficou bastante tempo, ele ficou aromatizado com manjericão. Então eu vou colocar num potinho que eu tenho, que na verdade é um potinho do próprio sal que eu guardei. Onde tá? Eu guardei um potinho vazio de sal justamente para isso. Esse sal que eu compro no Costco, que ele já vem com o moedor aqui em cima e na verdade você pode reaproveitar a embalagem. Então eu vou colocar o sal aqui dentro e aí eu vou ter sal aromatizado com manjericão. Quando eu quiser finalizar com um toquezinho de manjericão no sal, eu vou ter aqui. E na verdade tem bastante sal aqui. Acho que eu vou fazer isso todo ano. Quer dizer, ainda não experimentei, mas eu acho que vai ficar muito bom. Acho que o gosto vai ficar muito bom na comida. Tarde que congela. Casa que é portal, mistura o tempo, mexe devagar. Enquanto lá fora o mundo quer parar. Deixo reduzir, deixo apurar, como se o dia fosse descansar. Se a vida ferve e quer transbordar, baixo o lume, deixo apagar. Eu vou colocar uma fita em volta dele para ficar mais claro dentro do armário. Senão eu vou confundir com o sal normal. Eu vou lembrar que é um sal diferente. E aqui eu vou ter a etiqueta lembrando que é um sal de manjericão. E não vai ter problema. Olho na janela. Neve no quintal. Então agora eu vou adicionar esse manjericão ao meu molho. Ups, tá quente. Deixa eu pegar a luva. Eu vou adicionar esse manjericão aqui. Eu sempre comento aqui que eu deixo o mais simples possível, porque assim, quando eu tiver que fazer o molho, quando eu tiver que fazer o prato, eu posso completar com o que eu quiser. Então normalmente eu coloco só manjericão mesmo, às vezes orégano, se eu tiver orégano fresco, eu gosto de botar orégano fresco. E eu já comentei aqui que uma das coisas que eu acho que, uma das táticas que eu uso para eu fazer mais coisas em casa e comer menos processados, é tentar encontrar formas que fazer não seja tão difícil, porque quanto mais processos a gente inclui, mais a gente vai procrastinar, porque é óbvio, né? Vai tomar mais tempo e tal, a gente vai ficar com preguicinha de fazer. Então, normalmente eu nunca tiro a semente nem a casca do tomate, que aliás, a casca, a semente tem fibra, tem vitaminas, é bom. Na verdade. Outra coisa que eu não costumo fazer, eu não bato. Eu gosto do molho pedaçudo, sabe? Aqueles pedaços de tomate. Então, normalmente eu só amasso mesmo para tirar um pouco mais do líquido, mas eu deixo alguns tomates inteiros. Isso é bom também porque você deixa a fibra do tomate inteira. É mais fibroso. Se você quer uma comida com mais fibras, o ideal é você evitar ao máximo você bater os alimentos. Só que hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Para ficar diferente, para mostrar aqui que existem outras alternativas, até mesmo porque eu sei que muita gente tem preconceito com a pele do tomate, né? Ai, fica aquela coisinha assim. Eu não tenho o menor problema. Eu vou pegar um mixer de mão e vou usar o mixer de mão para não incorporar, mas para bater mesmo, para triturar um pouco do tomate. Porque eu acho que é mais fácil até do que passar no liquidificador. Você pode passar no liquidificador e ficar daquele jeito aveludado mesmo, se você quiser. Mas é um processo a mais e também tira um pouco quebra as fibras, né? Então, quanto mais natural você deixar, quanto mais rústico você deixar, seria a melhor opção. Mas eu entendo que nem todo mundo gosta. Então eu vou fazer só para mostrar que dá para fazer de outra forma também. Casa que é portal, mistura o tempo, mexe devagar. Enquanto lá fora o mundo quer parar. Eu vou deixar aqui esfriando. Quando eu terminar de esfriar, eu posso colocar dentro do frasco. Da jarrinha e guardar na geladeira. E eu não saberia dizer quanto tempo dura, claro que não dura muito, porque não tem conservantes, mas a gente usa tanto que, na verdade, nunca estragou. Eu diria que, não sei, o máximo que já ficou na minha geladeira umas 2 semanas e ficou tranquilo. Mas é claro, você pode também congelar, se você quiser fazer bastante congelar, também você pode fazer isso também. Casa que é portal, mistura o tempo, mexe devagar. Enquanto lá fora o mundo quer parar.
sempre tento tomar creatina, né? Creatina é excelente para recuperação muscular e tal, então você se sente bem melhor quando você treina. No dia seguinte você se sente bem melhor, bem mais recuperado. E aí você continua pegando pesado. Assim, no fim das contas, ajuda não só na recuperação muscular, mas também ganhar músculo por causa disso, porque te ajuda a recuperar para você continuar indo pra academia e pegando pesado. E eu sinto muita diferença, muita diferença. E a gente costumava comprar uma creatina na Amazon, que era em cápsula, que eu tenho muito problema de tomar creatina, porque, por exemplo, eu não tomo whey, eu não tomo shake de whey. E eu não tinha onde colocar. Aí eu tomava em cápsula. Até um dia que no Costco eu fui ver, e quando você compra em pó, acho que era 3 vezes mais barato, era muito mais barato. Eu decidi nunca mais comprar em cápsula, que era muito caro. Só que eu tenho muito problema pra tomar. E aí a solução que eu encontrei foi misturar com iogurte à tarde. Eu misturo iogurte, proteína em pó, porque, como eu falei, eu não gosto do shake, mas eu gosto do whey. Então eu misturo com iogurte, a creatina, e eu tô tentando lembrar toda tarde pra tomar o iogurte, pra eu tomar a creatina, porque senão eu fico sem creatina. E eu sinto muita diferença se eu não tomo creatina, se eu passo alguns dias sem tomar creatina. Porque na verdade a creatina ela acumula no organismo. Quando você começa a tomar, você não sente logo em seguida, mas depois de alguns dias, uma semana, um pouquinho mais de uma semana, você começa a sentir a diferença. É realmente, acho que um dos melhores suplementos, assim, pra mim, é a creatina. Deixo reduzir, deixo apurar, como se o dia fosse descansar. Se a vida ferve e quer transbordar, baixo o lume, deixo apaziguar. Molho na janela, Neve no quintal, tarde que congela. casa que é portal, misturo o tempo, mexo devagar. Enquanto lá fora o mundo quer parar. Então chegou a hora da gente fazer nossa tábua, comidinha de sexta-noite. Essa semana eu fui no Costco, eu comprei um queijo brie pra gente assar, mas o brie do Costco, ele é enorme, ele não cabe na minha panelinha de brie, eu vou ter que cortar, mas não tem problema, eu corto e aí eu pico essa bordinha que sobra e a gente come do lado, a gente come tudo, mesmo não cabendo na panelinha. Eu também comprei uns frios, eu comprei, acho que eu prosciutto, acho que vem prosciutto, salame, que mais que vem aqui? Copa, outro tipo de salame, enfim, a gente vai fazer isso. O queijo brie que eu vou assar, acho que com orégano, um azeitezinho. Ah, tem os nossos crackers de hoje, nossos biscoitinhos de água e sal, que ficaram maravilhosos, que também vão pra nossa tábua. Acho que eu ainda tenho azeitona ali. Vai ser quase um banquete, perfeito pra gente terminar essa semana de trabalho. Aliás, essa semana eu tô cansada, eu fiz bastante coisa, o que é muito bom. Cansaço é bom, eu gosto de me sentir cansada, significa que eu vivi a vida. E é isso. Já deixei a mesa pronta, tábua de madeira no chão, queijo brie olhando pra gente, parecendo tentação. Eu sei que a semana pode ser cansativa e que existe um alívio quase que imediato quando a sexta-noite chega. Aquela vontade de fechar a agenda, apagar as luzes e simplesmente não fazer nada. E tudo bem. Mas eu te convido a dar às memórias a mesma importância que você dá aos compromissos da sua agenda. Não é preciso nada elaborado para uma cesta especial. Basta catar uma coisa aqui, outra ali na geladeira, juntar tudo com intenção, fazer um pequeno esforço para deixar mais bonito. Só isso já muda tudo. Assim, a gente não apenas inaugura o fim de semana, como cria pequenos rituais que ficam. O simples fato de pensar em como ajeitar a mesa nos traz de volta para o agora. E no fim das contas, estar presente é o que transforma o comum em memória. De tanto querer, friagem lá fora, aqui vai ferver, fundo e de brie, pra gente se derreter.
beijo grudar, paciência. A gente inventa outro jeito de provar.